Será que os pacientes com problemas de saúde podem realizar procedimentos de implantes e extrações dentárias? Este é o nosso tema de hoje com o dentista da Odontotop, Natanael Chagas. Natanael, boa tarde, tudo bem? Nos explique, esses pacientes que têm diabetes, por exemplo, a gente escuta muito falar que não devem mexer nos dentes porque demora a sarar. Isso é verdade ou é mito? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos que nos acompanham no Ver Mais. Então, hoje, devido aos avanços, tecnologias, tanto na odontologia quanto na área médica também, hoje a gente considera isso como um mito, né? Essa frase por si só, pacientes com pressão alta, com diabetes, eles podem fazer procedimentos cirúrgicos, né, odontológicos? Sim, podem fazer. Inclusive, existe uma doença, endocardite, né? O doutor está ali aguardando para falar sobre a cardiologia, né? Uma das causas é relacionado à saúde bucal ou à falta de saúde bucal do paciente. Por quê? Porque a boca é a porta de entrada para todas, né, coisas boas e também coisas ruins do nosso organismo, né? Então, o paciente que ele possui pressão alta ou diabetes, ele pode sim estar realizando o procedimento cirúrgico qualquer, né, sendo ele extração dentária, implante ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, não é mais contraindicado este paciente por um problema ou outro de pressão alta, cardíaco ou também diabetes, não estar realizando esse procedimento, né? Muito pelo contrário. Mas eles precisam ter um cuidado a mais depois que faz o procedimento? Pode mesmo demorar um pouco mais? Então, o grande lance, né, a grande questão desses pacientes o paciente ele pode fazer procedimento cirúrgico? Pode, desde que esteja controlado. Né? Então, a pressão alta desse paciente que está 18, que está 19, não, esse paciente ele não pode, né, fazer. Mas aquele paciente que está medicado e está com o controle da sua pressão, ele pode fazer. E assim como a diabetes, né? Nós muito raramente teremos um paciente diabético com níveis glicêmicos de diabetes como alguém que não tenha, né? Então, esse paciente ele precisa estar tomando medicação e precisa estar com essa glicemia, com essa diabetes controlada em níveis aceitáveis, né? A partir disso, a gente pode sim estar realizando esse procedimento. O paciente que ele não tem esse controle, tanto de pressão quanto de glicemia, da diabetes, ele precisa então passar por uma avaliação médica, precisa passar sim por um acompanhamento prévio para sim realizar. E o pós-operatório desse paciente, ele vai funcionar como qualquer outro paciente, né? Então, exceto o paciente com diabetes, assim, que pode ter um sangramento um pouco maior, né? Mas daí é aqueles pacientes que não estão controlados, né? Então, os cuidados no paciente com pressão alta, diabético, ele vai se manter da mesma forma de um paciente que não tenha qualquer tipo de problema. Então, Natanael, se eu sou uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, o que eu preciso saber antes de procurar vocês para fazer esses procedimentos? Perfeito. É ideal fazer um acompanhamento de uma semana da pressão alta, né, da pressão arterial desse paciente, né, fazer uma medição ali 2 ou 3 vezes por dia e anotar no caderninho, né, para a gente acompanhar se ela está realmente oscilando. Tem muitos pacientes que têm pressão alta, acham que está controlado porque a pressão tu não sente muitas vezes, né? Não está controlada e não sente nada. E a partir do momento quando começa a notar que leva um susto, né? Então, é importante fazer isso. E aqueles pacientes que são diabéticos, geralmente eles têm o equipamento para fazer em casa, né? Mas se não tem, a gente sempre solicita exames, né, de sangue, hemograma, né, glicemia em jejum, para a realização desses procedimentos. Então, é importante o paciente ter a noção disso, né? O paciente fazer esse controle, mas se não faz, a partir do momento que ele relata para nós, a gente toma essa iniciativa, né, e faz isso para o paciente. E é importante também eles procurarem essa ajuda odontológica, porque às vezes, eu já tenho diabetes, nem vou mexer, vou deixar assim, e vai vindo outras doenças também, tendo outros problemas. Exato, aquele paciente que ele não tem os dentes, né? Aquele paciente que não tem uma mastigação correta, aquele paciente que está sofrendo dor, consequentemente, automaticamente, esse paciente já está com a alimentação já prejudicada, né? Então, é importante isso. Muitos pacientes falam isso, Eduardo. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, já exclui, né? Já não pode fazer. Já nem quer fazer. Né? E não é bem assim, né? O paciente que ele tem diabetes e pressão, ele pode, desde que estejam em níveis aceitáveis. E qualquer coisa, marcar uma avaliação com vocês, procurar aí um profissional. Perfeito.
paciente, sempre que ele vai fazer procedimento cirúrgico, a gente sempre avalia a pressão arterial do paciente ali na hora do procedimento. Porque muitas vezes está controlado, mas devido à tensão do momento, ansiedade pode estar aumentando. Então, esse paciente, ele precisa passar por uma avaliação odontológica, né, para que a gente avalie, né, caso a caso, especificamente, né, a gente encaminha os exames necessários, se for necessário, para cada paciente. Natanael, muito obrigada mais uma vez e fica esse alerta aí para o pessoal de casa que está nos acompanhando, né, de sempre que precisar procurar aí a ajuda de um profissional.